Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para a gente reforçar, debater, tirar algumas dúvidas da principal revolução em cirurgia de coluna dos últimos 30 anos. Então a gente gostaria de tirar algumas dúvidas da principal vedete, da principal novidade da cirurgia que está mudando os paradigmas dentro de cirurgia de coluna, que é a nossa endoscopia de coluna. Então, pessoal, nos últimos 30 anos, nós passamos por uma revolução muito grande no procedimento operatório da principal patologia da coluna, que são as hérnias discais. Antigamente, a cirurgia de hérnia de disco, a cirurgia para correção da hérnia discal, era uma cirurgia relativamente pouco invasiva, mas mesmo assim era uma cirurgia que exigia uma hospitalização prolongada, o uso de uma anestesia geral. Por mais que usássemos a microscopia, a cirurgia tem um corte, tem uma lesão, um dano tecidual. Atualmente, a endoscopia veio para revolucionar esse mecanismo, essa forma de operar. Eu costumo brincar com meus pacientes e comparar a cirurgia de hérnia de disco ao que se fazia, por exemplo, na cirurgia de vesícula, que antigamente o paciente tinha um corte muito grande para tirar uma vesícula, era uma internação muito prolongada, um pós-operatório doloroso e difícil. Hoje em dia não. A cirurgia vídeo-assistida, assim como para a cirurgia de vesícula, a colecistectomia, a cirurgia de hérnia de disco endoscópica, nós fazemos hoje através de microincisões, tá? Ela não chega a 1 centímetro o acesso cirúrgico, zero dano tecidual, zero sangramento, e isso revolucionou tanto o ato operatório em si, a clareza, a quantidade de informações que nós temos hoje, como o pós-operatório, que é o grande foco de hoje, que eu quero explicar para vocês, tirar algumas dúvidas do que é o pós-operatório de uma cirurgia de hérnia de disco. Eu gostaria de primeiro esclarecer algumas dúvidas, alguns tabus dentro da cirurgia de hérnia de disco, principalmente pela via endoscópica. Gostaria de ressaltar hoje que essa é uma cirurgia feita com anestesia local. Nós operamos com anestesia local e sedação. O paciente fica semidesperto, não tem desconforto algum. Em alguns casos, a gente solicita a participação do paciente, tá? E o mais revolucionário é que, como é uma cirurgia feita com a sedação leve, o paciente deambula, o paciente caminha no pós-operatório imediato. Então, você operou, o paciente, 1 a 2 horas após o procedimento, já está andando, ele está andando pelo quarto, 4 a 5 horas pós-operatório, ele vai para casa. Se o paciente mora em Goiânia, no município que a gente vai realizar a cirurgia, ele vai embora no mesmo dia para casa. O que a gente gostaria de ressaltar? Como é uma cirurgia com um dano tecidual mínimo, a recuperação é extremamente precoce. Por quê? Porque nós poupamos o principal tecido que envolve a coluna, que são os músculos em volta da coluna. Como não há lesão desses músculos, a reabilitação, a recuperação é extremamente precoce. Algumas dúvidas que os pacientes sempre têm é: quando que eu vou poder andar após a cirurgia? Hoje em dia você anda 1 a 2 horas após o procedimento. Quando que eu posso dirigir? Você pode dirigir o mais precoce possível, geralmente no dia seguinte à cirurgia. Se o paciente não chegou ao nosso consultório com déficit neurológico, por exemplo, pé caído, ele pode dirigir no dia seguinte, tá? Se ele não tem nenhum déficit ou já recuperou o déficit pós-cirurgia imediata, ele já pode dirigir no dia seguinte à cirurgia. Outra dúvida muito importante é em relação ao retorno das atividades, tanto físicas como laborais. Na maioria dos pacientes, com 10 dias pós-operatório, nós retiramos o único ponto que é feito, um único ponto, um acesso menor que 1 centímetro, e o paciente inicia o processo de reabilitação muscular, que envolve fisioterapia, pilates, tá? Um reforço muscular. E após 30 dias de cirurgia, ele já está autorizado ao retorno de atividades físicas mais intensas, como academia, um funcional, sempre de forma
lenta, gradual e progressiva. Outra dúvida bastante comum é em relação à alimentação e o uso de bebida alcoólica. Geralmente o paciente é operado com sedação, a alimentação retorna integral no pós-operatório imediato, então não tem nenhuma limitação física ou médica de alimentação, ele pode voltar a comer o que gosta. Em relação ao uso de bebida alcoólica, nós sugerimos, que os primeiros 10 dias em que o paciente ainda está em fase de pós-operatório precoce, o paciente não faça o uso de bebida alcoólica. Mas em relação à alimentação, pós-operatório imediato já está tudo liberado. Então, doutor, vou operar da coluna. O que eu vou precisar de usar como medicação no pós-operatório? Essa é uma outra dúvida recorrente, O que a gente sempre fala? O paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico por endoscopia, ele já vem com dor. Esse paciente opera, geralmente é um paciente que está sofrendo pela compressão neural da hérnia de disco. É um alívio, é um resultado tão bom que o paciente vai para casa com um analgésico simples, Geralmente ele usa aí um analgésico simples, um dipirona, um paracetamol, durante 2, 3 dias no pós-operatório e já está liberado para a vida dele normal. É muito gratificante receber um paciente com dor, usando altas doses de medicações pesadas, derivados opioide, tramadol, codeína, e você realiza a intervenção e logo em seguida, 2, 3 horas depois, o paciente vai usar um dipirona, um analgésico simples comum. Em relação ao segmento do pós-operatório de uma hérnia de disco endoscópica, na grande maioria das vezes os pacientes fazem 2 consultas pós-operatório. A gente pede para o paciente retornar com 10 dias, para retirada do ponto, orientação do início do processo de reabilitação muscular. Esse paciente, em média, faz de 5 a 10 sessões de fisioterapia no pós-operatório imediato, após o 10º dia. Quando ele acaba essas sessões de fisioterapia, ele retorna ao consultório para a gente liberar e individualizar a reabilitação muscular, seja através de um pilates, seja através de uma academia, de uma hidroginástica, natação ou até mesmo uma atividade funcional. Como mensagem, a gente gostaria de ressaltar mais uma vez que a cirurgia endoscópica é uma cirurgia que veio para ficar, é uma cirurgia que já é realidade no resto do mundo, E cada vez mais está se popularizando e se familiarizando aqui no Brasil, São inúmeras vantagens em relação ao procedimento clássico, que é a cirurgia aberta, e que é uma cirurgia que estamos extremamente preparados, com vários cursos, tanto no Brasil como fora do Brasil. Já atuamos como professor de vários cursos de endoscopia. Estamos prontos para te atender e tratar uma ampla gama, uma ampla variedade de patologias que podem e devem ser abordadas pela cirurgia endoscópica.